Olá, amigos torcedores, tudo beleza? Chegamos então, finalmente, a conhecer as 4 equipes que foram para a Série B, que conseguiram o acesso para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, disputaram a Série C agora em 2021 e já estão garantidos, 4 clubes garantidos na Série B de 2022. Vamos ver então o que aconteceu nessa última rodada da fase decisiva agora. Só para lembrar, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, amigo torcedor, é muito legal ter você aqui com a gente. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, isso ajuda muito na divulgação do vídeo no YouTube e você está sempre bem-vindo para fazer comentários aí no canal, a gente tenta responder o mais rápido possível. Bom, vamos aos jogos deste domingo na Série C. Vamos lá, pessoal, começando então aqui com o grupo C, né? Esses jogos foram disputados no sábado e no vídeo anterior a gente já falou desses jogos. O Ituano venceu em casa o Belo, o Botafogo da Paraíba, por 3-1 e no outro jogo o Criciúma venceu lá em Belém o Paysandu por 1-0 e com esses resultados o Criciúma conseguiu ultrapassar o Botafogo e conseguiu então a segunda vaga desse grupo, já que o Ituano já estava garantido já desde a rodada anterior como primeiro colocado aí do grupo, né? Primeiro, não estava garantido em primeiro, mas já tinha garantido o acesso para a Série B, ok? Então o Ituano, olha só a classificação como é que ficou. O Ituano ficou bem na frente com 13 pontos, 4 vitórias aí nos 6 jogos que disputou, aí nesse quadrangular final, né? E o Criciúma na última rodada ultrapassou o Botafogo e ficou com a segunda vaga. Portanto, Botafogo e Paysandu ficam mais um ano aí na Série C. O Criciúma subiu para a Série B, volta, né, que tinha caído em 2019, ficou 2 anos na C e agora volta para a Série B. E o Ituano ficou em primeiro aí do quadrangular, subiu também para a Série B e tem o direito agora de disputar a final desta Série C, tem o direito tem a oportunidade, né, de ser campeão nacional aí da terceira divisão do futebol brasileiro. Bom, mas nós já falamos desse grupo no vídeo anterior. Hoje o foco principal é no grupo D, no outro quadrangular. Tivemos esses jogos aqui, ó. Tombense e Ipiranga empataram em 1-1, jogo que para o time do Tombense não tinha muitas pretensões, porque o time do Tombense já estava garantido com a primeira colocação. Já para o Ipiranga tinha que vencer de qualquer forma e ainda torcer para que no outro jogo entre Novo Horizontino e Manaus acontecesse um empate. Pois bem, esse jogo foi lá no Almeidão, em Tombos, né? E ficou tudo igual. Logo no primeiro minuto o time da casa saiu na frente, gol marcado por Marquinhos, e no segundo tempo, aos 24, o Tombense conseguiu empatar num gol de falta de Jonathan, mas ficou nisso, Tombense 1, Ipiranga 1. Mais uma vez o Ipiranga quase chegou, mas não conseguiu acesso para a Série B. Então, quem vencesse no jogo entre Novo Horizontino e Manaus ficaria com a vaga, a última vaga que estava faltando ser conhecida, e o que aconteceu foi isso aqui, ó. O Novo Horizontino venceu, o Novo Horizontino muito forte jogando dentro de casa, venceu por 2-0 a equipe do Manaus e está, portanto, na Série B em 2022. Grande atuação aí do Tigre lá de Novo Horizonte, no interior de São Paulo. O primeiro tempo, o Novo Horizontino já foi melhor, com mais posse de bola, né? Mas não conseguiu marcar o gol, terminou 0-0. No segundo tempo, Edson Silva abriu o placar aos 17 do segundo tempo, numa cobrança de escanteio. O zagueiro artilheiro foi lá e cabeceou para o fundo das redes. É o Edson Silva mesmo, amigo torcedor, aquele mesmo lá
jogador famoso aí, jogou em vários times grandes do futebol brasileiro. 1-0 para o Novo Horizontino, e aí o segundo gol foi marcado aos 38, o gol da festa, né? Em jogada pela esquerda, cruzamento rasteiro, e Douglas Baggio chegou para marcar, para empurrar a bola para o fundo das redes do Manaus. 2-0, os dois gols no segundo tempo, e aí o próprio empate já favorecia o Novo Horizontino, desde que o Ipiranga não vencesse o Tombense, e aí com 2-0 virou festa lá em Novo Horizonte, e terminou assim, Novo Horizontino 2, Manaus 0. Infelizmente aí a torcida do Manaus tinha grande esperança, né? Venceu o Novo Horizontino lá em Manaus por 5-0 na primeira rodada do quadrangular. Começou muito bem, mas não deu para vencer o Novo Horizontino fora de casa, e portanto o Manaus fica mais um ano também na Série C, e o Novo Horizontino, incrivelmente, em janeiro desse ano estava disputando a Série D, conseguiu acesso para a C e agora já conseguiu acesso para a Série B, sobe rapidinho o Novo Horizontino, 2 acessos consecutivos, é um time, a exemplo do Mirassol, né, 2 times do interior de São Paulo, assim como a Ferroviária também, o próprio Ituano, são times que são muito bem geridos, muito bem organizados, têm centro de treinamento, fazem bons negócios com jogadores da base e por isso conseguem aí uma estrutura de time grande, né? De time para realmente conseguir acessos para a Série C, para a Série B do Campeonato Brasileiro. Parabéns aí ao Novo Horizontino, olha só como ficou o grupo, ó. Após essas 6 rodadas do quadrangular, Tombense garantiu a primeira colocação, já tinha garantido na verdade, né? 11 pontos em 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Novo Horizontino ficou em segundo com 9 pontos, 3 vitórias e 3 derrotas. O Manaus em terceiro com 6 pontos e o Ipiranga também com 6 pontos aí. Portanto, Tombense e Novo Horizontino subiram nesse grupo e o Tombense fará a final contra o Ituano, ok? Não tem semifinal nessa Série C. Os 2 primeiros colocados do quadrangular fazem a final. Tombense e Ituano, o primeiro jogo em Tombos, o segundo jogo, a finalíssima lá em Itu. Provavelmente será no domingo esses jogos, provavelmente amanhã a CBF já vai marcar certinho as datas e horários desses 2 jogos que restam aí na Série C, os 2 jogos da final, ok? Bom, e o responsável aí por essa façanha do Novo Horizontino é o técnico Léo Condé, ele que estava dirigindo a equipe do Sampaio Corrêa, aceitou aí o convite do Novo Horizontino. Ele disse que teve até propostas no decorrer do campeonato aí de times da Série B, não aceitou e cumpriu aí o seu objetivo, que foi levar o time para a Série B de 2022. Parabéns aí, torcedores do Novo Horizontino, parabéns ao elenco do time do Novo Horizontino, parabéns ao técnico Léo Condé, a toda a comissão técnica e à diretoria do Tigre do Vale. Vamos ver mais um pouquinho sobre o Novo Horizontino. Olha só, a campanha jogo a jogo começou vencendo o Figueirense por 1-0. Prestem atenção, amigo torcedor, como o time era forte jogando em casa, vencia sempre por 1-0, ó. Venceu o Ituano fora de casa 4-1, empatou em 0-0 com o Oeste. A primeira derrota foi lá em Criciúma, perdeu por 1-0, depois perdeu para o Ipiranga lá em Erechim por 3-2. Curiosidade é que perdeu também para o Ipiranga por 3-2 na segunda fase, né? No penúltimo jogo agora, antes desse jogo de hoje, o Novo Horizontino tinha perdido para o Ipiranga também por 3-2. Esse jogo aí foi na primeira fase. Depois venceu o Paraná Clube, venceu o Mirassol, um primeiro turno aí dessa primeira fase bom, e o segundo turno melhor ainda, olha só. Esses os jogos do segundo turno, perdeu para o Figueirense, depois empatou 2 jogos e terminou aí com 5 vitórias seguidas esta primeira fase aí da Série C, né?
E aí começou o quadrangular decisivo, começou levando uma goleada do Manaus por 5-0, a coisa ficou complicada, mas o Novo Horizontino venceu o Ipiranga dentro de casa e venceu o Tombense fora de casa. Aí ficou muito bem no campeonato, porque tinha mais um jogo dentro de casa contra o Tombense, só que o que ninguém esperava é que o Tombense fosse vencer o Novo Horizontino em Novo Horizonte, o único jogo que o Novo Horizontino não venceu jogando em Novo Horizonte, perdeu por 1-0. Na verdade, esse foi o único jogo que o Novo Horizontino levou gol na cidade de Novo Horizonte. Foram 12 jogos em Novo Horizonte, apenas nesse jogo contra o Tombense é que o Novo Horizontino levou o gol e, consequentemente, o único jogo que ele perdeu dentro de casa, o único jogo. E depois mais uma derrota lá em Erechim por 3-2 contra Ipiranga. Então tinha que vencer hoje e venceu o Manaus por 2-0. Essa é a bela campanha aí do time do Novo Horizontino. Tá aí, olha só, 24 jogos, 15 vitórias, o time empatou muito pouco, né? Nessa mesma segunda fase, no quadrangular decisivo, não teve nenhum empate, foram 3 vitórias e 3 derrotas, portanto 24 jogos, 15 vitórias, apenas 3 empates, 6 derrotas, sendo 3 na segunda fase, 31 gols marcados e 20 sofridos. Desses 20 sofridos, 10 foi na segunda fase e os outros 10 na primeira fase. Lembrando que a primeira fase foram 18 jogos e a segunda fase só 6 jogos. Então ele tomou a mesma quantidade de gols, ele tomou na segunda fase o que tinha tomado na primeira fase, muito por causa do 5-0 que levou lá do Manaus, lá em Manaus. Um saldo então de 11 gols. Essa a bela campanha do Novo Horizontino, que foi a melhor campanha da primeira fase entre todos os times. O Novo Horizontino fez a melhor campanha da primeira fase. Então é isso, pessoal, temos aqui, ó, em ordem alfabética para não dar confusão, né? Criciúma na Série B em 2022, Ituano também garantido na Série B em 2022, Novo Horizontino e o Tombos. Olha que façanha desse time do Tombos, hein? Uma cidade pequenininha que vai ser representada por uma equipe na Série B do futebol brasileiro. E olha, o ano que vem promete essa Série B, hein? Parece ser uma Série B mais difícil ainda do que está sendo esse ano, que já está sendo muito difícil. Então essas 4 equipes aí têm que se reestruturar ainda mais para conseguir disputar a Série B o ano que vem e não cair de volta para a Série C. Aí os números de gols atualizados: em 204 jogos, 418 gols, uma média de 2,05 gols por partida. E é isso aí, amigo torcedor, eu chego ao final desse vídeo. Espero que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Se você gostou, deixe o seu like, isso ajuda muito o canal, se inscreva, pode comentar à vontade. Muito obrigado, amigo torcedor, e até o próximo vídeo!